Olá, boa noite. Já estamos chegando com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência sempre. Todos os destaques desta quinta-feira. Como já era esperado, o presidente Lula vetou o PL da dosimetria, queria reduzir as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados. O governo tomou a decisão justamente em 8 de janeiro, 3 anos depois dos ataques às sedes dos poderes. Repórter Igor Damasceno chegando aqui com a gente, direto de Brasília. Qual foi a justificativa para o veto? Boa noite para você, bem-vindo. Oi, Thiago. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. O presidente Lula disse que é intolerante em ataques à democracia. Essa foi a principal justificativa para Lula vetar o PL da dosimetria, aquele projeto de lei que reduz as penas aos envolvidos em ataques antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. O presidente fez esse veto, então, contrariando a decisão do Congresso Nacional. Já vista que no fim do ano passado, a matéria foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado com ampla maioria de votos. Nos bastidores, o que se fala é que esse veto presidencial é um aceno do presidente Lula para o eleitorado. Ele, então, dizendo que é um democrata, que é um republicano e que respeita as instituições democráticas. Agora, por isso que ele acabou comprando essa briga com o Congresso Nacional. Nós temos um outro bastidor em torno desse assunto, porque o presidente, ele estava sendo, então, orientado pelos seus auxiliares a não vetar o PL da dosimetria justo hoje, o dia que relembra, então, que faz alusão aos ataques de 8 de janeiro de 2023, porque seria visto pelo Congresso Nacional como uma provocação de Lula aos parlamentares. Os auxiliares disseram que Lula precisa de uma base mais forte no Congresso, que esse é um ano decisivo, ano eleitoral, então não era para criar um atrito com o Congresso. Mas o presidente Lula preferiu agradar aos eleitores, vetando esse texto em um dia simbólico, e não agradar o Congresso Nacional. Durante a cerimônia, hoje teve uma cerimônia de alusão aos ataques antidemocráticos no Palácio do Planalto, e no momento em que ele vetou oficialmente o PL da dosimetria, ele lembrou das condenações aqui no Supremo Tribunal Federal, todos os envolvidos nesses ataques, e disse que cada um dos condenados foi julgado com transparência e tiveram direito à defesa. Vamos ouvir. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Bom, lembrando que o PL da dosimetria, ele beneficia inclusive o principal inimigo político de Lula, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado aqui no STF como o grande autor intelectual desses ataques. Os ataques estariam inseridos dentro da trama golpista, que inclusive tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. Então Lula faz esse aceno ao Congresso de que ele não concorda com esse texto e vetou na íntegra. O PL da dosimetria também beneficia aqueles executores, as pessoas que de fato invadiram os prédios das instituições democráticas em 8 de janeiro de 2023. Thiago. Agora, Igor, quais foram as primeiras reações no Congresso Nacional, mais especificamente do senador que relatou esse projeto de lei na casa? Pois é, a gente está falando do senador Esperidião Amin, ele foi relator do PL da dosimetria no Senado Federal e ao saber que Lula vetou esse projeto na íntegra, então ele protocolou no sistema do Senado o PL da anistia. Aí a história já muda. Nós não estamos mais falando de redução de pena, nós estamos falando de um perdão aos envolvidos nos ataques à democracia,
os ataques às instituições democráticas em 8 de janeiro de 2023. A anistia, ela começou a ser discutida no ano passado, logo quando Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão aqui no STF. Falava-se em anistia ampla, geral e restrita. Só que muitos parlamentares, sobretudo do Centrão, eles não concordavam com a anistia. Daqui a pouco eu falo por quê. E aí o PL foi transformado em dosimetria. Com esse contra-ataque, digamos assim, do presidente Lula vetando na íntegra o PL da dosimetria, então Esperidião Amin, ele protocola a anistia, o perdão. E por que que isso pode comprar uma briga aqui no Supremo Tribunal Federal? Porque a nossa Constituição tem nas cláusulas pétreas, aquelas cláusulas que são imutáveis, independentemente da história, de que não existe perdão para pessoas envolvidas, condenadas em ataques à democracia, como é o caso, por exemplo. E por isso, muitos parlamentares do Centrão não concordavam com a anistia. Mesmo assim, Esperidião Amin disse que é necessária essa anistia para a pacificação do país e agora esse texto está protocolado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não se manifestou em torno desse protocolo. Esperidião Amin gravou um vídeo e divulgou à imprensa falando a respeito do PL da anistia. Vamos ouvir. Eu nunca concordei que a iniciativa da anistia fosse o instrumento para se dar solução aos problemas havidos no dia 8 de janeiro de 2023. Em primeiro lugar, porque houve uma grande omissão do atual governo, cujos agentes foram advertidos pela ABIN da possibilidade da ocorrência dos fatos que acabaram virando vandalismo que deve ser, sim, repudiado e punido. E, finalmente, os métodos utilizados no inquérito do 8 de janeiro são métodos absolutamente ilegais, inconstitucionais e ferem os princípios do direito universal. Portanto, a anistia é, sim, o caminho que as grandes democracias utilizam para a reconciliação. Bom, essas são as palavras do senador Esperidião Amin. Essa foi a repercussão no Senado. Com o veto do presidente, agora o Senado, na volta do recesso, pode discutir a anistia aos envolvidos nos ataques à democracia. Agora, a repercussão na Câmara, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que quando voltar o recesso do Congresso, imediatamente a primeira ação vai ser derrubar os vetos do presidente Lula a respeito do PL da dosimetria. Para isso, são necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Então, no Senado se fala já em anistia e na Câmara já se fala em derrubar os vetos presidenciais. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Voltamos ao estúdio. Perfeito. Igor Damasceno com as últimas informações e já o André Anelli vem para as reações no Congresso Nacional. Vou chamar já os nossos comentaristas entrando aqui nos nossos estúdios, Denise Campos de Toledo, Henrique Kriegner hoje aqui com a gente e no nosso telão a Dora Kramer, que é por quem eu começo a falar sobre esse assunto. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Como já era esperado, o presidente Lula fez esse veto e no discurso ele falou um pouco de improviso e leu boa parte do que ele falou. Não citou Venezuela como havia essa possibilidade, como a gente já destacou nessa semana aqui. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise. Boa noite, Kriegner. Boa noite a todos. Pois é, olha, nada ocorreu fora do previsto nessa passagem dos 3 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes da República. O presidente Lula fez o que se previa, o veto integral, transformou esse veto, aliás, fez desse veto o protagonista do dia, porque era o fato novo. Nem a condenação dos golpistas era mais fato novo, né? O fato novo era o veto. Portanto, está tudo dentro do previsto. E a oposição reagiu como também se previa, dizendo que vai derrubar o veto. E provavelmente
vai conseguir derrubar o veto. E aí também tem um gesto simbólico, e revide simbólico do senador Esperidião Amin. Eu chamo de simbólico porque vai dar em coisa nenhuma, tá certo? Essa anistia, mas é uma maneira de se manifestar. Então, exatamente porque saiu tudo dentro do script, é que não se pode chamar nem o veto, nem as ausências do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota da solenidade da cerimônia feita no Palácio do Planalto, de sinais de recrudescimento, de atritos entre poder legislativo e executivo, afronta do presidente da República aos deputados e senadores. Olha, é prerrogativa dele vetar. E, claro, o Congresso está careca de saber disso, é prerrogativa do Congresso derrubar. Então, como o ano é eleitoral, tudo isso é jogo jogado na cenografia da política. Não há novidade nenhuma, não tem nenhum abalo, nenhuma turbulência que não estivesse exatamente dentro de tudo previsto, no ensaio de uma dança muito bem feita, quer dizer, muito bem ensaiada, digamos assim, entre governo e oposição. Boa noite, Kriegner. Bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan mais uma vez. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denise, Dora, todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan, ao vivo. Realmente, eu concordo 100% com o que a Dora trouxe na análise de que isso já é um jogo jogado, muito bem ensaiado e que não tem grandes surpresas, né? Todos ali estão fazendo o seu papel. Agora, chama atenção o posicionamento tanto do senador Esperidião Amin, tanto também do líder da oposição, o deputado Sóstenes, e também de algumas outras figuras da oposição que falam sobre a facilidade de se derrubar o veto. E eu diria que essa análise tem que ter muita cautela, porque nós tivemos um evento que aconteceu desde do momento da aprovação do PL da dosimetria até os dias de hoje, que foi a nomeação pelo ex-presidente Bolsonaro de Flávio Bolsonaro como seu sucessor. Naquela época, na época da aprovação ali do PL da dosimetria, de fato havia também uma certa mobilização do centro-direita, para que também houvesse ali uma certa troca. Olha, nós vamos apoiar a dosimetria, mas o nosso partido, ou o nosso candidato, a nossa terceira via, entre aspas, para ressuscitar essa expressão que ficou lá atrás,